torre alta, eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra, de Deus elas dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele todos os momentos, ó povos. Derramem diante dele o seu coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde, eles não passam de apenas um sopro. Os homens de origem importante não passam apenas de mentira. Se forem os dois colocados numa balança, não chegam ao peso de apenas um sopro. Não confiem na exortação. Não ponham a esperança em bens que foram roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence somente a Deus. Contigo também o Senhor está. Está a fidelidade dEle. É certo que Ele vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Com essa visão na nossa mente de um povo que tinha sido escravizado. Durante 70 anos eles foram escravos, e agora eles voltam para a casa deles, a terra deles. Eu queria que você, com isso na sua cabeça, ouvisse o versículo número 1. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. E eu fiquei imaginando, em quem a minha alma tem descansado? No que eu realmente me sinto calmo, tranquilo, sossegado? E uma das coisas que eu mais pude pensar é que faz muito tempo que eu não me sinto sossegado e descansado. Parece que sempre está acontecendo alguma coisa. Resolve uma, arruma 2. Resolve outra e nascem mais 3. Resolve outra e parece que está sempre agitado. Sempre correndo de um lado para o outro. Quando foi a última vez que você acordou e simplesmente pensou, hoje eu não preciso correr para nada? Faz quanto tempo isso? Faz quanto tempo a gente não simplesmente descansa? Até porque para a nossa sociedade, alguém que descansa está errado. Né? Não pode descansar, você não pode parar, você tem que produzir, você tem que estar fazendo alguma coisa. E nós somos medidos por aquilo que a gente faz. Se você não faz nada, você é vagabundo. Não é assim que todo mundo fala? Não é assim que todo mundo pensa? E eu fiquei imaginando, o salmista não é vagabundo. Ele não está incentivando ninguém a ser preguiçoso. Mas ele está falando de uma coisa que só conhece quem realmente chegou perto de Deus, ao ponto de saber que Deus, depois de 6 dias, Ele continuou agitado, continuou correndo, continuou produzindo. Não, Ele simplesmente descansou. E Deus não é vagabundo, não é, mas Ele descansou. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos e, quem sabe, dar um respirar profundo e descansar. Deus criou o mundo e descansou. O salmista diz que o povo de Deus descansa somente em Deus. Porque dele vem a nossa salvação.
o dia de amanhã, meu irmão e minha irmã, já tem a salvação garantida. Deus, se fizer com que nós vivamos o dia de amanhã, a salvação virá junto com o dia. Descansa. Cria um espaço agora no teu coração e descansa em Deus. Porque é nesse descanso que você vai louvar ao Senhor. É nesse espaço que você vai ouvir a palavra de Deus. Se você ficar agitado, você não vai ouvir Deus, você não vai cantar a Deus, você não vai. Você precisa descansar. Senhor, ajuda a gente, ó Deus, a descansar, Pai. Ainda que a sociedade diga que a gente precisa produzir, estudar, trabalhar, ganhar, possuir, o Senhor, ó Deus, nos chama para simplesmente descansar. Acreditar que somos salvos, de que os problemas o Senhor há de nos dar forças para vencê-los. Mas a gente precisa, ó Deus, aprender a criar esse espaço no nosso coração. Muitas vezes, ó Deus, nós estamos com a cabeça cheia de coisas, cheia de pensamentos, estamos hoje na tua casa, mas já estamos pensando nos problemas de segunda, os problemas de terça-feira, de quarta, de quinta, de sexta. E a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o príncipe da paz, que o Senhor tem o mundo nas tuas mãos, que o Senhor cuida dos teus pequeninos, que o Senhor olha por nós com um olhar amoroso, que nós, Senhor, valemos muito mais do que os lírios, do que os pássaros, do que toda a criação. Mas, Deus, muitas vezes nós não encontramos esse lugar de descanso, Senhor. Nossos ouvidos, ó Deus, estão ouvindo tanta coisa, e não conseguimos ouvir a Tua voz, Senhor, não conseguimos ouvir a Tua palavra. Estamos, ó Deus, como que agitados. Pai, ajuda, Senhor, a gente a confiar, a acreditar, a descansar no Teu poder e não nas nossas forças, Senhor. Perdão, Deus, quando eu assumo o controle e quero resolver pelas minhas forças. Perdão, Senhor. Agora, Deus, me ajuda a dizer que o Senhor é santo, com tranquilidade, ó Deus, com segurança, com paz no coração, que o Senhor, ó Deus, está sentado no trono, e que todas as coisas o Senhor está vendo, que nada está oculto aos teus olhos, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, a ver o Senhor sentado no trono agora, governando o hoje, o amanhã e todos os dias, Senhor, da minha vida, das nossas vidas, Senhor. Abre, ó Deus, os nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar que maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós, Senhor. Abrimos agora, ó Deus, o nosso coração. Abrimos, Senhor, um espaço agora na nossa mente, ó Deus, e dizemos: pare todo o pensamento que não vem do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós ordenamos não agora para os outros, mas ordenamos sobre a nossa mente: pare de se preocupar.
Descansa no Senhor, pois dele vem a salvação. Pai, descansando no Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, cuida de nós. Amém, Senhor. Queria te convidar a ficar de pé, nós vamos louvar ao Senhor com este cântico. Sei naru, sei naru, sei naru kana mitsunie moshite hitotsu naru神の皆をば朝まだけ起きれてこそ褒めまつれ聖なる聖なる聖なるかな神の御前にひじりだも冠を捨てて不死をがみ見つかいたちも皆を褒むSanto, Santo, Santo, nossos pecadores, não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito é Celso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és o
Nós vamos continuar louvando a Deus através do cântico Chuva de Bênçãos. E se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu convido você a trazê-lo nesta manhã.雨を降り注ぎ、恵みたもと。神は愛をもて、近いたまえり。夕立のごと雨つ恵みをすよ今ここに注ぎたまえや。雨を降り注ぎ、神の言葉の変わりなきことを示したまえよ。夕立のごと雨つ恵みをすよ今ここに注ぎたまえや。雨を降り注ぎ、一人一人にくしきながわざを見させたまえり。夕立のごと雨つ恵みをすよ今ここに注ぎたまえよ。Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gloriosamente nós
chuvas mandadas do céu, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas somente nós temos, chuvas rogamos, ó Deus. Sérgio, você pode orar para nós, por favor? Bondoso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, nós te adoramos, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Não há Deus como o Senhor em todo este grande universo, Deus, que nos ama tanto, que sempre está ao nosso lado, que nos mostra o teu caminho, que fala conosco. Não há Deus como o Senhor que enviou o teu único Filho para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós curvamos diante da tua soberana face, ó Deus, e confessamos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos abrir os nossos lábios, elevar as nossas vozes, ó Deus, e cantar louvores ao teu nome. Amém. Melhor, Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelas vozes que o Senhor nos tem dado, vozes que nós elevamos para adorar a Ti nesta hora, ó Deus. Amado Pai Celestial, derrama neste dia, nesta manhã, Senhor Deus, chuvas grandiosas, chuvas abundantes, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Desperta, Senhor Deus, aquele que dorme, fortalece aquele que está enfraquecido, ó Deus Pai. Ó Deus, segura pelas nossas frágeis mãos, ó Deus, e nos ajude a caminhar ao lado de Jesus, ó Deus. Pai eterno, muitas são as bênçãos que nós recebemos das Tuas mãos, e dentre estas inúmeras bênçãos, Senhor Deus, estamos trazendo na Tua presença uma pequena oferta, ó Deus. Aceita isto, Senhor Deus, como oferta de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, e ministra, Senhor Deus, a Tua palavra nesta manhã, Senhor Deus. Fala conosco a Tua palavra de vida, Senhor Deus. Pois, Senhor Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, são as palavras que estão nas Tuas Escrituras, Senhor Deus. E nós cremos que a Tua palavra é a verdade, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Pode se sentar. Não sei se você reparou, como eu fiquei mais bonito. Você não reparou? Não, né? Eu queria ler para você o cartão que chegou junto com essas flores. Essas flores foram enviadas à igreja de Campinas e o cartão, veio um cartão junto e eu queria ler para você. Agradecemos à Igreja Metodista Livre de Campinas a ajuda, a cooperação no último encontro de igrejas. Obrigado pelo empenho, pela dedicação dos membros da Igreja querida em Cristo Jesus. Assinado, Igreja Metodista Livre do Concílio Niquei. Essas flores foram enviadas a você. Uma maneira
de agradecer aquilo que você esteve se envolvendo e esteve fazendo pelo encontro de igrejas que nós tivemos aqui no dia 12 de maio. Dia 12 de maio foi um dia muito especial para o Concílio Niquei e muito especial na vida da Igreja de Campinas, e está aqui o agradecimento. Receba, depois você pode vir aqui e dar uma cheirada, né? Não dá para dar para você levar para casa, mas cada um pode levar uma cheiradinha, né, do perfume que eu garanto a você, estou aqui em cima, ela está extremamente perfumada, é uma maneira de agradecer à igreja. E também, da nossa parte, vai aqui também um muito obrigado a todos os que se empenharam, e muita gente se empenhou, e esse agradecimento é justo. A Bíblia diz que a gente deve honrar a quem merece honra, e eu creio que é isso que está sendo feito. Que Deus os abençoe, que os irmãos possam se sentir agradecidos ao Concílio pelas flores. Hoje nós temos presença do pastor Kanashiro. Eu vou pedir que ele venha aqui. Pastor, por favor, vai trazer uma saudação à igreja, um testemunho. Eu peço que o pastor não se ofenda com o que eu vou dizer. Mas a primeira vez que eu conheci o pastor, ele estava, por favor, pastor, ele estava na Casa Maria do Carmo, do Massac, e ele me surpreendeu com um dom de poder falar em japonês e traduzir em português ao mesmo tempo, sozinho. Eu também fiz aquela cara ali assim de... Talvez você olhe e pense, isso é fácil fazer. Se você fala 2 línguas e já tentou fazer isso, você vai perceber que se não for Deus, não tem como fazer. E eu estava conversando com ele ali, e ele disse para mim que isso foi uma necessidade que o Espírito Santo supriu, deu a ele essa condição. E ele vai exercer isso para a glória de Deus. Mas antes dele dar o testemunho, eu queria orar, pedindo a bênção de Deus. Vamos orar? Senhor, glórias ao teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Enche o teu vaso, que ele, ó Deus, transmita a tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo use a vida dele com poder, com glória e com a graça de Deus, Senhor, venha nos visitar com este testemunho, com esta palavra vinda do Senhor. Dá a ele, ó Deus, paz, tranquilidade, descanso nas tuas mãos agora, mas vai, ó Deus, usando a vida do teu servo, Senhor, para falar com a igreja. Louvamos ao teu nome, Senhor, e te agradecemos pela vinda dele aqui, Senhor. Que, ó Deus, o Senhor pudesse estar conosco e de uma maneira graciosa, passeia no nosso meio, através do teu Espírito, através da tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio desta manhã. Amém, Senhor. Obrigado. 主の平安をもって挨拶します。A paz do Senhor seja convosco. 先生からお願いされたところは、証を大丈夫ですかと聞かれましたときに、証だけは大丈夫だと思いましてですね。E fui convidado assim para dar um testemunho. E para dar um testemunho é fácil. Mas no decorrer, depois que o pastor fez esse pedido, dá para dar o testemunho, o Espírito Santo começou a direcionar em algumas áreas. それでですね、牧師先生からお願いされたところは、証は簡単でしょうと
これは金城兄弟の個人の考えですね。Então, quando o pastor fez assim uma solicitação, um testemunho, quer dizer que é um pensamento do irmão Kanashiro. Diz, isto é fácil. Mas o Espírito Santo começou a direcionar-me alguma coisa depois desse pedido dele. Então, tem a palavra e tem o nosso comportamento. E pensei agora, não é fácil. Agora eu preciso depender totalmente do Espírito Santo de Deus. 私は1982年に沖縄参りましてですね、親戚のところを回りまして、これで日本へ行かないでもいいとか、これで安心しましたら、聖霊様がまた伝道のために行きなさい。Em 1982, eu fui para Okinawa visitar os parentes e tive a oportunidade de falar um pouco da palavra. Na época estava o missionário Pedro Nakamashi, lá no Okinawa. E voltando ao Brasil, pensei agora, já fiz a minha obrigação, tranquilizei-me. Deもね、聖霊様はある日私が祈っていましたときに、あなたは沖縄出身の方だから沖縄の人のために、伝道しなさいと。Uma certa feita, quando estava orando, o Espírito Santo disse assim: você é descendente lá de Okinawa, então deve pregar para o povo de Okinawa. E com aquilo fiquei muito preocupado. それで私はもうずっと祈りましてね。でも神様は私は沖縄語も方言も無理であるし、日本語ももう無理ですから、宣教師を立ててください。E naquele momento eu falei, não entendo muito o dialeto de Okinawa, nem o idioma japonês. Falei, Senhor, levante um dos teus servos para esta missão. それで6年経ちましたね。E ali levou 6 anos. それでその時日生たちがですね、出稼ぎに日本どんどん行きましてですね、それで私の友達も金城兄弟、じゃあ日本に働き行きましょう、ブラジルよりもっとお金になるから給料もいいし、じゃあ行きましょうね。Então, na época, em 1988, estava indo os Nisei de cacegue lá para o Japão, e um dos irmãos disse: irmão Kanashiro, vamos para o Japão lá ganhar dinheiro e está melhor do que o salário aqui do Brasil. Então vamos, né? でも日本へ行ってたらですね、それでポルトガル語で話している、2、3人とかこうして集まってるとかトラックを配ったりとかね、日本人には日本のトラック。E ali, quando tinha alguém falando em português, eu distribuía folheto em português. E para japonês, logicamente, é do idioma japonês, né? それでサンパウロのリベルダーでね、もう日本みたいにこうして道路の形もあるし、友達話の中では、リベルダーではもう日本みたいですね、日本人が多いからと。Então, alguns dos conhecidos, quando nós estamos conversando, falam: a Liberdade tem aquele formato de Japão, parece que ali é japonês, né? Ali é Japão, né? Então o pessoal começa a falar: nunca vi tanto japonês ali como na Liberdade. でも金城兄弟はですね、日本に着いたらリベルダーのことを思い出してましたね。私は
日本deこんな日本人見たことはないって。Eu chegando lá no Japão, aí eu comecei a analisar, dizendo, pensando de liberdade, que lá a gente via sempre japonês, vai falando, meu Deus, eu nunca vi tanto japonês como aqui no Japão. Aleluia. でもですね、会社で、友達とか、仕事の現場の友達とか、一緒に働いてる友達、ポルトガル語でちょっと伝道も初めてですね。それで日本語でも少しずつね、話すようになりまして、それででも足りないところがいっぱいありましてね。E ali na fábrica comecei a conversar, falar de Jesus entre os companheiros que estavam trabalhando e para alguns japoneses com muita dificuldade, eu falei, está difícil. それで辞書を買ってですね、勉強しましたのね。でも発音が悪いでしょ。残業と言いますと、残業とかね、書かれた通りに話しようってからみんな笑うですね。Então, eu comprei o dicionário e comecei a estudar o idioma, mas eu comecei a pronunciar de acordo com o que está escrito. Então, a palavra zangyo quer dizer hora extra. Então, mas estava escrito assim, zangyo. Então, eu falava zangyo. Não é zangyo, zangyoですね. Então, ali começaram a me ensinar. Aí, então, eu ficava mais perto de alguns brasileiros que entendiam um pouco de japonês e eu comecei a aprender. それで、テレビをこうして聞いているときに、この発音はこの通りだなとって少しずつ勉強になることができまして、今、私が使う分は日本語はまあできますけれどね。Então, quando ouvi a televisão, falei, isto pronuncia assim, é assim, né? Então, hoje eu digo, para meu gasto eu tenho. それでですね、ブラジルの人がイエス様のことを話しますと決心してですね、それである日、アセンブリ教会の先生にお願いしてですね、場所、ポルトガル語で、空いておる時間をちょっと譲ってくれますでしょうかね、この時間の間で。先生は大丈夫ですよと。E certo dia, então, começou a aumentar os números de algumas pessoas que decidiam para Jesus. E perguntei, falei com o pastor da igreja Assembleia de Deus, e ele disse, sim, dá para arrumar um espaço de horário, né, para falar em português. E nós começamos no escritório, no gabinete dele, com 3 pessoas. それで2週間ぐらい経ったらもう8名ぐらい集まるようになりまして、少しもう狭くなってですね、あと1ヶ月ちょっと経ったらもう皆さん通路のところに立って話を聞いてるわけ。先生がある日見てですね、びっくりしましたね。Então, certo dia, começou a aumentar os números de pessoas, porque outros iam ali porque diziam, não, é uma reunião em idioma português. Então, queria estar no meio dos brasileiros, porque não falava bem o idioma e outro não falava mesmo, só queria estar no meio dos brasileiros. Aí começou a aumentar os números, de 3 foi para uns 8, e dali começou a aumentar mais. Aí o pastor um dia viu e falou, está difícil, né? Assembly 教会のメンバーがだいたいあの時は18名ぐらい、11名ぐらいでしたね。それで、じゃあ金城先生、じゃあ交換しましょうねって。先生方は下の方でやって、私たちここ上がりますからってね。Aí o pastor disse assim, pastor Kanashiro, usa a nave lá embaixo e nós vamos subir para cá. Que aqui 11 pessoas dá para se acomodar, dá um jeito. E ali começou a crescer,大体3ヶ月ぐらい経ってから、40名ぐらい集まるようになりました。それで教会もまた
狭くなりましてね、教会がだいたい30名ぐらい集まる教会、あの時は今新しくもう少し広くなっていますけど, então na época a igreja nave era para umas 30 pessoas mais ou menos, hoje agora já foi reconstruído, cabe mais pessoas, mas na época cabia 30 pessoas. E ali ficou pequeno, ficou estreito também para nós. Aí alugamos um salão mais espaçoso e assim vem vindo. Hoje tem base de, numa reunião, 220 pessoas que vêm de outros lugares, né? Vem de cidade de Hamamatsu, vem de cidade de Nagoya e vem de uma cidade vizinha ali de Okazaki. Então, reúne base de 220 pessoas. それでですね、今現在20名ぐらいのクリスチャンですね、メンバーとして今だいたい220人集まるように広いところを借りて、やっているみたいですね。あと私の次に入っている先生が2世ですから、それでこれを続けています。これは私もボランティアでですね、então eu também comecei a fazer os trabalhos voluntariamente. 正木兄弟との話の中でですね、宣教師は送りますとですね、ただ捧げ物献金だけもらってあんまり伝道しない宣教師もいますけどね、またこんなことを裁いてはいけないですね。Então, eu estava conversando com o irmão Masaki sobre algumas coisas das missões, porque às vezes não é dar assim uma ajuda de custo, dar assim uma oferta para que o missionário trabalhe. Não podemos julgar, mas tem alguns que não trabalham tanto como deve ser feito. Mas aquele que faz voluntariamente, それで私はボランティアでやっていましたから、救われても救われなくても、私の責任は伝道する責任だからと、この気持ちはもう強いですね。Então, como eu não recebia centavo de missão, e graças a Deus que eu não recebo até hoje, fazia voluntariamente, então, ou seja salvo, ou crê ou não crê, mas é uma obrigação minha de transmitir, né? Então eu venho fazendo assim. Louvado seja Deus, né? だから今日の時間を与えたところは少し御言葉に入りたいと思います。Então, pela oportunidade e pelo tempo que é me concedido, eu quero entrar um pouquinho na palavra de Deus, né? Dai 1ペテロの手紙のところですね。1章の2節。Lá na Epístola do Apóstolo São Pedro, capítulo 2, perdão, capítulo 1, versículo que é número 2. Na primeira Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 2.第一ペテロの手紙のところ、1章の2節の御言葉は、ごめんなさいね、私、かなしか読めないですが、これ使わないとちょっと無理ですからね。またこれを使うと時間かかるけど、ごめんなさいね。Então, como eu leio só letras miudinhas da parte para kana, né, da letra japonesa, então eu tenho que usar isso aqui. Toma um pouquinho de tempo, mas me perdoe, desculpe, né? あなた方は父である神から示されたことの選ばれたところですね。Eleitos segundo a presciência de Deus Pai
この御言葉を通してですね、私がボランティアで伝道したりとか、また訪問したり、いろいろな面で私はボランティアでやっていること、神様から選ばれたというこの意味はとても私に対しては深いです。Então, quando a palavra diz eleito segundo presença de Deus Pai, esta palavra fala forte e tem dentro de mim uma responsabilidade de colocar em prática, então vamos dizer, exercer, isto é uma coisa forte dentro de mim. 選ばれたと言いますと、これは選挙のことに少し、一緒になるみたいですね。エレイトと言ったらエレイソンのことね。その時には、この方は正しいお方で、これに決めましょうとか、あの方は、国のために頑張っていますから、この方は正しい人であるとかね、こういう意味になるですね。それで選挙の日の時、決めるですね。私の知り合いにあの方がいいとか。でも人間はですね、ちょっとこれを話しますと、私、金城が何か裁いてるみたいになるですね。Então, quando se fala sobre a eleição, a pessoa que fez alguma coisa para a nação, diz é uma pessoa exemplar, uma pessoa boa. Se fez alguma coisa para o Estado da mesma forma, para o município da mesma forma. Aí chega no dia da eleição, então, disse, vamos votar para fulano. Né? Então, ali é escolhido. Demo, 私たちはですね、人間はですね、神様の御前では、正しいことは、この点はなかったですね。Então, o ser humano diante de Deus, analisando sobre os candidatos de fora, então o ser humano diante de Deus não tinha nada para ser escolhido que agradasse a Deus. 神様は私たちのために一人子イエス・キリスト様をお使いになりましたよね。Então Deus, pelo seu grande amor, então Ele enviou seu Filho unigênito a nosso favor. A Bíblia nos garante isto. でも選挙のことに対してはですね、falando sobre a eleição, então vamos falar um pouco sobre eleitor. 選挙人は、この選挙人はどの方向者でも、選挙に入ってもいい権威を持っているですね。Então, este eleitor, qual eu sempre pronuncio que a pessoa de Jesus Cristo é o eleitor da humanidade, que elege a humanidade. Então, ele tem uma autoridade, um direito de votar para qualquer candidato de nações, povos, línguas e tribos. Quando eu me mostroですね、イエス・キリスト様はね、私たちは奉公者として見てですね、正しいところはなかったけどね、でもこの愛が私たちのために、選挙を投票してくださったですね。Então, Jesus, olhando para nós que éramos candidatos, então ele votou a nosso favor, sem nós ter feito nada para Deus e que agradece a Deus, mas era somente o quê? Injustiça
iniquidade e pecado. Dai 1テサロニキの1章の4節のところ、この選挙はこの選びのことね。Então, 1 Tessalonicenses capítulo versículo 4. Kami ni 愛されている兄弟たちよ。あなた方が神から選ばれたということですね。神が選んでくださったことは私たちは知っています。Então diz, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Alguma tradução diz, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Tem alguma tradução assim? Do que eu estudei é diferente um pouco, mas essa minha é versão atualizada. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Tem alguma tradução assim? Não? Que a minha tradução atualizada na linguagem dela fala: reconhecemos, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. だから神様が私たちを選んでくださったことは、神様のために働くということですね。Aqueles que foram eleitos é para trabalhar a favor das coisas divinas, coisas de Deus. Ai, arigatou gozaimashita. Amém. Era esse, porque a outra Bíblia que eu estava estudando estava assim. Ai, arigatou gozaimashita. Muito obrigado. 大統領とか、os presidentes、首都ですね、プレフェイト、選ばれたら、国のためにとか、市のためにとか、働くですね。でも私たちは大統領もじゃないし、市長もじゃないですから、私たちは神から選ばれたのは彼の、福音を闇のところから述べ伝える権威を与えられていますね。Então nós, como não somos nem governador, nem presidente, nem prefeito, mas temos uma palavra que somos o quê? Obrigado a anunciar que Ele nos chamou lá das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia ensina assim. Amém? Mas, もう少し御言葉へ行きましょうね。Vamos mais um pouquinho na palavra de Deus, né? 第一ペテロのところですね。Lá na carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 第一ペテロの手紙のところですね。2章の9節のところですね。今今朝少し話していましたところの御言葉ですけれど、então são palavras daqueles que eu estava falando agora há pouco, né? Sobre que nós somos escolhidos, somos eleitos de Deus. 私たちが神様が選んでくださったことは、私たちが、前は闇のところ住んでいましたよね。Então, antes nós estávamos morando nas trevas. Mas agora estamos na luz, né? Assim? E a palavra diz assim: vós sois geração eleita, nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. これが私たちの責任ですね。神様が私たちのこの責任を与えられて
ありますところは、私たちが、イエス・キリスト様の福音を述べ伝えることですね。この働きのために神様が私たちを選んでくださったです。Então, Deus tem nos elegido, tem nos escolhido, é para esta finalidade de anunciar o Evangelho. Watashi tachi ga, こうして御言葉を少し拝読して研究してみますと、神様の教えはとても意味が深いですね。また値打ちもあるです。Então, quando nós pesquisamos a palavra de Deus, tem uma profundidade divina, assim, uma coisa maravilhosa, e é um valor incalculável. それで四海銀の給料ですね。まあ簡単な話で言いますと給料ですね。Então, para os vereadores têm um salário também, um salário bom, né? Ele recebe bastante. それで大統領とか、派遣員施設ですね、deputados、彼らの給料はもうとても、高いですね。まあ、近人と言いますと普通の言葉ですけどね、でも高いですね。Então, quando se trata de uma remuneração de deputado, é uma soma muito alta. Não podemos nem dizer que é salário, não é uma soma que ele recebe muito alta. でも私たちはイエス様からこの給料をもらうことじゃなくて、私たちの働きは神様の御前では報いがあるんです。Então não é que nós estamos recebendo algo aqui do ser humano, mas nós vamos receber galardão da parte de Deus, que é uma recompensa. Galardão fala recompensa divina. Daí Peteruの2章の9節のところの今朝話したところですね、私たちは祭司であるし、選ばれた、民ですから、これを私たち個人個人に対してこれを本当に神様からいただいた私たちは今は値打ちがあるなということを、はっきりですね、心の中に入れてですね、私たちの証の人生を歩むことが私たちの個人的な、責任です。Então, nós como agora somos eleitos por Deus e de anunciar, então temos assim uma responsabilidade, deve se colocar dentro do nosso coração para que o nosso viver do dia a dia, então, pelo nosso comportamento, nosso testemunho, que haja louvor e glorificação a Deus. Amém? イエス様はこうおっしゃいましたですね。Jesus Cristo expressou desta forma. 父が与えるものは私の御前に来るとか、私の御前に来る人は決して、追い出さないとか見捨てないとか、こういう意味になるんですね。Jesus disse na sua palavra: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de espécie alguma lançarei fora. 現在ですね、ultimamente aqui assim, Jesus, se nós falar Jesus, ele não vai falar, você fez isso, você errou, você pecou, não vou aceitar. Não, Deus, o Pai está falando, vai para meu filho, ele que é o Salvador, ele que é o eleitor, já elegeu você. Amém? だから御言葉はとっても意味が深いですから、祈りながらですね、
ああ、神様、私はこの意味はあんまり明らかになっていないですから、教えてください。それで聖霊様が明らかにしてくださるです。教えてくdaさるですね。Então, quando nós estamos falando com Deus, não entendi bem, a palavra parece que não está tão esclarecida dentro de mim, mas quando nós começamos a orar desta forma, o Espírito Santo abre a nossa mente e começa a esclarecer, e nós começamos a entender um propósito divino. Amém? 今朝キュロのことを話してましたが、eu estava falando sobre o salário agora há pouco, não é? Então vamos para segunda carta de apóstolo São João, versículo 8, né? Yohane 第2の手紙のところですね。São João, é na carta de São João, né? É no versículo de número 8. ヨハネ第2の手紙のところね、8節のところですね。気をつけて私たちが努力で得たことね。Então diz, acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizados. 迫害があるときですね、信仰が何か冷えてしまうみたいですね。Quando às vezes somos perseguidos ou injuriados, parece que o grau da temperatura da fé parece que cai. Mas quando nós lemos esta palavra, Deus é quem nos vai dar uma recompensa, vai galardoar-nos. この御言葉をこうして読んで勉強してちょっとこの意味をもう少し神様から教えてくださる時に、私たちが今までこうして証ししたり伝道したり祈ったりいろいろ神様からの報いをいただくですねという意味になるですね。Então, quando nós começamos a orar, pedir uma direção e força para combater, então nós sentimos que Deus nos dá o que? Força, a graça de prosseguirmos e nesta jornada até o dia do arrebatamento da igreja. アレバタメントと言いますと、再臨の日まで私たちが、我慢してですね、忍耐を持って神様を褒めたたえながらですね、この人生の中を歩むことが一番大切であるなと思います。Então, quando começo a ler e examinar e a palavra começa a falar dentro de nós, fala, precisamos ter paciência, precisamos ser mais assim fiel, né, para que as coisas de Deus venham ter um esclarecimento na nossa vida e nós colocarmos em prática. 聖書の中ではですね、叱られるとあまり良くないでしょうね。ヘブロンの12章の11節のところですね。A palavra diz que a correção presente não parece ser de gozo. 私はこれを読んでいましたときに、私は子供の時の学校で先生に怒られたりとか、簡単な言葉で言いますと怒られたり叱られたりとかね。でもこの叱られたところ、私が悪いことしたから先生に怒られたというこういうことになるんですね。でも私は喜ばなかった。なんでこの先生は何かうるさいなのなんかこういう考えがすぐパッと入るでしょ。でもね、御言葉をこうして研究してみますとこの意味になるんですね。Toda correção presente não parece ser de gozo. Aí a palavra lá na frente fala assim, mas depois produz fruto pacífico de justiça nós exercitada por ela.
だから私たちもですね、神様の御前では、御言葉がパッと与えられると、ああ、神様、この御言葉を教えていますから、ああ、神様、感謝であります。ありがとうございます。感謝しますと、聖霊様が喜んでいますでしょ。だから、私たちは信仰に強くなっていくです。E quando nós começamos a obedecer a palavra, então, quando agradecemos a palavra, agradecido, Senhor, aí o Espírito Santo se alegra, aí vem acrescentando a nossa fé. Então, quando fala assim, que nós começamos a produzir, quando começamos a colocar em prática, 御言葉の行いによって私たちが義となるですね。Então nós somos o que? Justificados pela observância e colocando em prática a palavra de Deus, né? Nanika, 私が話を始めたら何か時計がスピード出したみたいで、parece que quando eu comecei a falar, parece que o relógio aumentou a velocidade, parece que. もうすぐ時間がもうギリギリになっています、参りましたのでね。Então parece que o tempo já está assim, bem escasso. Na outra oportunidade eu quero prosseguir com esta parte para até ser concluída melhor. Mas もう時間がギリギリ参りましたのでね、もう一節のあと一節の御言葉を、読んでこれで終わりたいと思います。第一テモテの手紙のところですね。1 Timóteo capítulo 6、第一テモテの6章の12節のところですね。1 Timóteo capítulo 6, versículo 12。信仰を戦いなさい。Combate o bom combate da fé. この信仰によって対してですね、私たちが天国で行こう権利を与えてありますね。Então, através da fé, nós temos tido direito de ir para o reino de Deus. Então, mais lá na frente, né? もう少し進んでいきますとですね、あなたが抜きしてはダメであるとか、永遠の命を手に入れなさいと。Então, diz, pegue, milite bom milite da fé, toma posse da vida eterna. 大統領とか社会議員とか市長とかブラジルでは4年でしょうね。Então, os vereadores, deputados, eles tomam posse, ou governador, que seja, 4 anos. Não é assim? Mas a igreja, quanto tempo? 私たちは神の国で永遠の命を得るですね。Então toma posse da vida eterna. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna. Então o nosso viver do dia a dia aqui vai ser recompensado quando a igreja for arrebatada. 私たちが神様の、見てから報いをいただくのは、教会が引き上がれた時に、再臨の時ですね。Então, é no arrebatamento da igreja, quando a igreja for o quê? Retirada. Aí nós vamos para o céu. Que não,
ナビゲーションのことを話しましたのね。日本で出稼ぎにいた方はナビゲーションと言ったら分かると思います。健康や先ナビゲーションのブラジルではGPS と言います。まだ GPS ね。GPS と言いますね。日本ではナビゲーションと言います。私よく使ったことあります、日本で。初めて行くとき住所も何も知らないところはちゃんと電話番号と住所を押したら OK とか決めたら教えてくださるんですね。あと、500メーターで右曲がりなさいとか、またまっすぐ行きなさい、また左曲がり。こういう教えがあるですね. Então, no GPS, ele vai indicando quando acionamos o número de telefone, o endereço e confirmamos, ele fala, vai mais 500 metros, depois vira à direita, depois vira à esquerda, e assim ele vai indicando. 私たちが天国に行くのは、私たちはもう、GPS いらないですね。私たちはもう知っていますから、聖書の教えの通りでしょ。でも、まだ知らない方もいらっしゃると思いますね。Então, como nós já sabemos, porque a Bíblia tem nos ensinado, não precisamos usar o GPS. Mas é uma comparação, né? Não precisamos do GPS. でも、まだ新しいクリスチャンとか、aqueles que iniciaram nova carreira na fé, então o GPS é assim. ヨハネの14章の6節ですね。私は真理であり、道であり、命である。Então, Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, no GPS espiritual, para que a nossa alma, quando sair deste mundo e viajar para o céu, tem que estar de acordo com esta palavra. 時間を与えられたことを心から感謝をいたします。Assim que tem me dispensado esse tempo precioso, quero agradecer meu agradecimento. 先生が私にこうして時間を与えたことを心から感謝であります。Assim como o pastor tem me dispensado esse tempo tão precioso, eu quero externar meu agradecimento do fundo do meu coração. E assim eu quero passar a direção ao pastor. Já, Boku Sensei, お願いいたします。どうも時間を与えられたことありがとうございました。Então, muito agradecido por esse tempo precioso que ele tem dispensado com o irmão Kanashiro. 皆さんのお祈りの時間はKanashiro兄弟のためにも覚えてください、祈ってください。Então, quando os irmãos estiverem orando, lembre-se do irmão Kanashiro e ore a favor dele. Muito obrigado. Queria avisar que nós temos almoço. Se você não sentiu o cheiro, é porque você está gripado. Nós temos almoço. São todos convidados a almoçarem conosco. Hoje é macarrão do Pedro. Pedro está fazendo lá o macarrão para nós. Então, são todos convidados a permanecerem depois do culto. Teremos um macarrão. Eu queria terminar o culto desta manhã lendo uma passagem do 1 Timóteo, capítulo 6. Só vamos ler. Como se comporta quem foi eleito? Eu acho que eu poderia dar o título dessa leitura. Ouvimos sobre sermos eleitos. Ouvimos sobre alguns eleitos que não se comportam muito bem. Mas a grande pergunta é como se comportam os eleitos, então, né? Eu queria apenas convidar você a ler 1 Timóteo, capítulo 6. E nós vamos terminar com a leitura do capítulo 6. Todos os servos, numa outra tradução diz, todos aqueles que foram eleitos,
que estão debaixo do jugo, estimem aos seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes, não os desprezem, porque eles são irmãos. Antes, sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras. Destas nascem a inveja, as contendas, as blasfêmias, coisas ruins e muitas suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te de tais pessoas. Mas é grande o ganho da piedade, esta recebida com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo apenas, porém, sustento, com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, em laço, e em muitos desejos loucos e nocivos. E isto submerge homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, ou numa outra tradução diz, eleito de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, siga o amor, siga a paciência, siga a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também você foi eleito, tendo já feito uma boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que você, que foi eleito, guarde esses mandamentos sem mácula, sem repreensão, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos céus e Senhor dos senhores. Aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu nem pode ver, o qual seja Ele honra, poder para todo sempre. Manda aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a sua esperança nas incertezas da riqueza, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para que dela possamos gozar. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Timóteo, você que foi eleito, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamadores vãos e profanos, e às oposições de falsamente chamadas de ciência, de conhecimento.
o qual professam alguns, se desviaram da fé. Graça seja contigo. Como vive alguém que foi eleito? Vamos ficar de pé. Que o Senhor fale ao teu coração. Você que foi eleito por Deus. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado pela verdade da nossa eleição, escolha de Jesus por nós. Não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Não fomos nós que dissemos, olhe para nós, veja o quanto nós podemos fazer, mas foi o Senhor que viu o nosso profundo do nosso coração, aquilo que realmente nós somos na nossa maior intimidade, e por ver isto, nos elegeu. Deu um voto de confiança a cada um de nós. Em nome de Jesus, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Arranca de nós, Senhor, o coração altivo, orgulhoso. E que durante esta eleição, Senhor, que o Senhor fez por nós, haja uma transformação de nós, Senhor. Que não sejamos, ó Deus, como os homens que são eleitos e viram arrogantes, que viram as costas para quem o elegeu. Mas que nós tenhamos, ó Deus, um coração humilde, que reconheça sempre que o que fazemos, porque fazemos, e o que temos e porque temos, é pelo simples motivo de que foi o Senhor quem deu. Não foi mais nada. A eleição é tua, a glória é tua, somos apenas aqueles que te servem. Clamamos, ó Deus, que enquanto esta eleição está sobre nós, haja uma transformação, haja, ó Deus, um manifestar do Teu Espírito em nós, Senhor, e, ó Deus, a gente possa falar como eleitos, andar como eleitos, trabalhar como eleitos, e não ter, ó Deus, um coração arrogante, apenas porque fomos eleitos. Que o nome do Senhor caminhe sobre nós, e que onde nós estivermos, ó Deus, a eleição apareça, e não nós. O voto que foi feito do Senhor sobre nós resplandeça, e não nós. E que, ó Deus, a honra que o Senhor nos deu por sermos eleitos, não tire de maneira nenhuma o brilho do Senhor habitando em nós, Pai. Quando olhamos, ó Deus, para a humanidade eleita, vemos que eles perderam, Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, olhar para a Tua palavra e andarmos como eleitos do Senhor. Deus, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se renove sobre os eleitos do Senhor, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Um abraço na pessoa que está do teu lado, convide ela para o macarrão do Pedro.